Tudo bem? Bom, agora a gente vai fazer um exercício que é sobre princípio de Pascal. Na verdade, esse exercício é mais do que o princípio de Pascal, é a aplicação do princípio de Pascal. A gente vai falar sobre elevadores hidráulicos ou prensas hidráulicas. O que é isso? Uma prensa hidráulica ou um elevador hidráulico nada mais é do que uma máquina simples. É uma máquina que foi construída para que o ser humano possa fazer menos força para desenvolver tarefas que antes ele deveria fazer muita força. Por exemplo, levantar um carro. Um carro é bem pesado, então quer dizer, para levantar um carro eu deveria fazer muita força. A ideia é que com essa máquina a gente faça menos força. Bom, com certeza você já deve ter visto em algum posto de gasolina ou em algum mecânico uma certa plataforma, um elevador, que o carro é colocado em cima e esse carro é levantado, suspenso, não é isso? Bom, essa máquina, essa plataforma, chama-se elevador hidráulico e ele funciona com o princípio de Pascal. Vamos ler aqui o exercício e depois a gente vai resolver. O elevador hidráulico é uma importante aplicação do princípio de Pascal, tá? Então, ele é uma importante aplicação aqui do princípio de Pascal. E ele está dizendo o seguinte, olha, a pressão exercida em um ponto de um líquido se propaga igualmente para todos os outros pontos do líquido. É muito usado nos postos de gasolina para levantar automóveis e carros e em mecânicos para o conserto. Ele é formado por dois vasos comunicantes, um mais fino e um mais grosso, ambos cheios de óleo. Uma força é aplicada ao pistão hidráulico de menor diâmetro, que é então transmitida ao pistão de maior diâmetro, sendo a base do pistão alimentada por óleo hidráulico. Bom, então só para entender como é que funciona. Aqui a gente tem um vasos comunicantes, é um tubo em U, né, um recipiente, aqui um reservatório, não é? E nesse reservatório eu coloco um óleo. E aqui eu tenho os pistões ou êmbolos, né? Como aquela parte móvel da seringa, né? Que é um êmbolo. Bom, e aqui eu tenho uma bomba de ar comprimido. Então um motorzinho aqui que vai produzir ar comprimido que vai fazer uma força. Esse ar vai produzir uma força aqui, olha. Ele vai aplicar uma força sobre essa área, né? Sobre esse pistão, tentando empurrar esse pistão aqui para baixo. Né? E à medida que esse pistão é empurrado aqui, eu estou aplicando uma força sobre uma área, ou seja, estou produzindo uma pressão, e essa pressão, e aí que está o princípio de Pascal, ela é transmitida, certo? Integralmente para o resto do líquido, que por sua vez vai pressionar aqui o êmbolo 2, o pistão 2, que é maior. Então, esse é o princípio de Pascal. Olha, a pressão que eu produzi aqui, ou seja, esse acréscimo de pressão que eu produzi, porque já tinha pressão atmosférica ali, provavelmente, então eu produzi um acréscimo. E esse acréscimo de pressão que eu estou produzindo de um lado vai ser transmitido para o outro lado. Isso significa que toda a pressão que eu exerci aqui nesse ponto, que eu posso até colocar aqui uma linha aqui, né, só para facilitar aqui a nossa vida, né? Então aqui eu vou ter uma linha, né? Então só para demarcar aqui, essa linha aqui que eu estou mostrando, ela está mostrando o seguinte, olha, eu estou produzindo uma pressão nesse ponto, que eu vou chamar de ponto 1, tá? E essa pressão, ela vai ser transmitida aqui, ó, para essa parte de baixo desse êmbolo, que eu vou chamar aqui esse ponto de ponto 2. Então, toda a pressão, todo o acréscimo de pressão que eu produzi desse lado, ela vai ser transmitida. Então, agora eu vou ter essa pressão empurrando o outro êmbolo para cima. Bom, o que vai fazer com que esse objeto suba, não é? Que ele suba ali, tá? Então, se essa é uma situação estática, onde eu já alcancei essa situação aqui, né? Eu fiz uma certa força aqui e eu consegui sustentar esse carro, a força que eu estou fazendo aqui está sustentando esse cara, eu também vou poder pensar de uma forma seguinte, olha, esse carro ele tem um peso, ou seja, ele está exercendo uma força. E essa força aqui, quando é exercida sobre essa área maior, sobre esse êmbolo maior, também vai produzir pressão, não é? Olha, eu tenho um peso desse carro, ou seja, todo o peso desse carro, essa força, né, peso desse carro, também está produzindo uma pressão, um acréscimo de pressão ali. Bom, então qual que é a minha ideia? Bom, pelo teorema de Pitágoras, pelo princípio de Pascal, a gente vai ter o seguinte, olha,
Pelo princípio de Pascal, a gente vai ter o seguinte, eu vou poder dizer aqui, né, que toda a pressão que eu produzi aqui no êmbolo 1, ela vai ser transmitida para o êmbolo 2. E se a pressão que esse peso exerce for igual à pressão que eu estou exercendo aqui, que foi transmitida para o ponto 2, eu vou chegar a uma conclusão de equilíbrio. Vou falar, olha, então se toda a pressão que eu estou fazendo aqui é transmitida e está empurrando de baixo para cima esse êmbolo, se essa pressão que eu estou produzindo for igual à pressão que o peso do carro produz, então a gente vai ter uma situação de equilíbrio. Tá, então o item A ele me pede isso, ele pede para que eu calcule o peso do carro em newtons. Então eu vou fazer isso aqui, eu vou pensar, olha, pressão eu posso calcular fazendo a razão entre a força e a área que eu estou aplicando a força. Bom, então eu posso dizer, olha, toda a força que eu aplicar no êmbolo 1, dividido pelo tamanho da área 1, vai dar uma pressão. Essa pressão vai ser a mesma pressão que vai ser transmitida para esse outro êmbolo aqui. E se esse peso, que eu estou chamando aqui, vou chamar por enquanto de força 2, força no êmbolo 2, dividido por essa área 2, se esse cara produzir a mesma pressão, essa situação se mantém em equilíbrio. E aí eu vou poder pensar o seguinte, bom, quem está fazendo força no êmbolo 1 é uma força de 140 newtons. E quem está produzindo uma força no êmbolo 2? É o peso desse automóvel aí, o peso desse carro, tá? Legal. Só que agora a gente tem um detalhe. Aqui a gente tem uma área que é menor do que essa outra área. Bom, e aqui eu quero fazer uma pausa estratégica aí para falar para vocês algo que é muito importante e que muita gente erra, tá? Muita gente erra. Então, notem que aqui eu tenho um diâmetro, tá? E aqui eu tenho um outro diâmetro. Deixa eu até fazer menor isso aqui, tá? Para caber todo mundo aqui. Então, a gente vai ter o seguinte, olha, imagine então que eu tenho duas áreas circulares aqui, né? E uma dessas áreas a gente tem um raio de 5 centímetros, tá? 5 centímetros. E no outro caso, a gente tem uma área que tem um raio de aqui 5 centímetros e aqui 55 centímetros, que é o exercício, né? Exatamente aquilo que o exercício diz. Ó, ele fala assim, ó, para se erguer um carro num elevador hidráulico de uma oficina autorizada, utiliza-se ar comprimido para que seja exercida uma força de módulo 140 newtons, que é aquilo que eu já tinha dito, né? Eu estava antecipando para vocês aqui, olha. Então, aqui eu estou exercendo uma força de 140 newtons sobre um pequeno pistão circular de raio 5 centímetros. A pressão exercida sobre esse pistão é transmitida por um líquido para o outro pistão aqui, que tem raio 55. Nota, esse é um ponto extremamente importante. Quando a gente fala que esse raio é 5 centímetros e esse outro raio é 55 centímetros, a gente pode chegar a uma conclusão que esse raio de 55 centímetros, quando eu divido ele por 5, vai dar 11. E o que significa esse número 11? Significa que esse raio é 11 vezes maior do que esse, tá? Então, se aqui eu tenho um raio R, aqui esse raio vai ser 11 vezes R, né? 11 vezes maior. E dizer que esse raio é 11 vezes maior não significa que a área vai ser 11 vezes maior. Tudo bem? Então, dá para a gente perceber isso num exemplo simples aqui, né? Bem simples. Olha, eu vou construir um raio aqui de tamanho 1 e um raio de tamanho 2, tá? Olha só, o dobro do raio. Quer dizer, então, que se a área, né? Aqui a área, olha, esse cara aqui, ele tem um tamanho, não é isso? Opa! E aí a gente vai pegar aqui e vai falar o seguinte, olha. Se eu colocar 2 círculos desse lá dentro, ó, eu não vou completar o círculo maior. Isso significa o quê? Que quando eu dobrei o tamanho do raio, quando eu dobro o tamanho do raio, eu não vou ter uma área que é só 2 vezes maior. Vou ter uma área que é bem maior. E por que que isso acontece? Por que que isso acontece? Acontece porque a área ela tem um fator que é πr ao quadrado. Aqui, ó, tem um fator r quadrado. Então, essa área, quando eu dobrar o raio, não vai ser só 2 vezes maior, vai ser 2 elevado ao quadrado maior, não é isso? Tá? Se eu triplico o raio,
né? Não vai ser só 3 vezes maior, vai ser 3 ao quadrado vezes maior, né? Então, nesse caso, é 11. Então, eu vou falar o seguinte, olha, essa área eu poderia calcular fazendo assim, ó, π vezes, aqui, r ao quadrado. E essa outra área? Eu vou fazer π vezes 11r ao quadrado. Professor, poderia ter colocado aqui 5 e 55? Sim, só que aí você teria que operar com números, fazer 55 ao quadrado, né? Fazer 5 ao quadrado. Então, talvez isso te desse mais trabalho. Então, a minha sugestão é que você faça assim, mas você pode fazer do outro jeito, substituir numericamente aqui. Bom, que conclusão que eu chego? Olha, esse π eu posso cancelar. Quando eu faço esse cálculo aqui, ó, 140 dividido por r ao quadrado, do outro lado eu vou ter p dividido por 121 vezes r ao quadrado. Então, olha só, 11 ao quadrado, 121, r ao quadrado, r ao quadrado. E, novamente, eu tenho r quadrado dos dois lados que eu posso simplificar. Isso significa, então, que esse peso, olha só, esse peso foi dividido por 121, né? Então, eu posso chegar aqui e falar o seguinte, ó, o peso vai ser o produto, ó, multiplicando em cruz aqui, ó, 1 vezes p, 140 vezes 121. Então, quer dizer que esse peso tem 121 vezes o tamanho de 140, tá? Então, se eu pegar aqui e for fazer o cálculo, 121 vezes 140, eu vou obter o resultado. Qual que vai ser esse valor? Esse valor vai ser 16.940. Oi, já tô terminando aqui. Tô terminando de gravar. Esse peso vai dar 16.940 newtons. 16.940. Então, quer dizer, olha só, o peso desse carro não é a massa, é o peso dele, né? Então, ele me pediu o peso, vou parar por aqui. Se eu quisesse calcular a massa, era só dividir pelo valor da gravidade, né? Já que peso é massa, é o produto da massa pela gravidade. Então, ok. Então, notem que eu estou fazendo uma força de 140 newtons, e estou levantando um carro que é de 16.940 newtons. Então, olha só que vantagem que eu levo, né? Eu levo uma vantagem sobre isso. Eu estou fazendo menos força, tá? E o nome dessa vantagem que a gente faz, que a gente obtém, que a gente tem aí, é vantagem mecânica, que é justamente o que o item B pede. Determine o valor da vantagem mecânica. Então, quando a gente pensa em vantagem mecânica, eu vou pensar no seguinte, olha, eu vou falar assim, como eu sei que essa área aqui, ó, ela não vai ser só 11 vezes maior. Então, enquanto aqui eu tiver um valor de área aqui, aqui eu não teria um valor de área somente 11 vezes maior, e sim 121 vezes maior, não é isso? Por causa não é isso? Aqui, do fator quadrático do raio. Então, eu observo aqui que pelo fato de eu ter feito 121 vezes menos força. Olha, o peso do carro dividido por 121 é a força que eu estou executando do outro lado. Então, de cara, eu já poderia dizer para vocês que a vantagem mecânica nesse caso, a vantagem mecânica aqui nesse caso, é de 121. Vantagem mecânica, eu diria que é de 121. É um fator que mostra para mim que pelo fato da área ser 121 vezes menor, essa área daqui, ó, da esquerda, a área 1 aqui, como ela é 121 vezes menor, eu vou fazer 121 vezes menos força.
Ah, professor, se eu pegasse aqui e dividisse essa força, 16.940 por 140, eu também obteria? Sim. Como é que eu obtenho a vantagem mecânica? A vantagem mecânica você pode obter tanto entre a proporção da área maior, não é isso? Pela área menor, então eu posso fazer esse cálculo, né? Ou pela força que eu fiz, né? A maior força aí dos dois, dividido pela força menor, ou seja, qual é a menor força aqui? A menor força que eu fiz é de 140 e a maior é o peso que está sendo exercido desse outro lado, 16.940. Então, mas de cara, só pelo fato da gente saber que essa área vai ser 121 vezes maior, então aqui a razão entre as áreas é 121, a vantagem mecânica é 121. Um abraço!